Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que você esteja bem. Espero que você esteja aproveitando esses estudos em Abacuque para crescer, para ser edificado, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, este é a nossa última unidade do nosso estudo em Abacuque. É o nosso último tempo, analisando, verificando, tirando as verdades, aplicações para a nossa vida no livro de Abacuque. Tá bom? Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado por esse estudo, assim como eu fui. E se Deus permitir, vamos aí pensar em um outro livro para podermos ter esse mesmo tempo onde vamos estudar, analisar esse outro livro, Deus permitindo. Então, vamos para o nosso texto já, vamos ler Abacuque 3, tá ok? Sempre lembrando do nosso título, da nossa grande ideia, que é confiando em Deus em tempos difíceis. E o texto-chave, o versículo-chave, é Abacuque 2, 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, abra sua Bíblia junto comigo, vamos fazer a leitura deste texto e vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer nesta última sessão. O texto bíblico diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas similantes, ao fulgor do relâmpago da sua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Meus irmãos, este é um dos mais lindos textos que nós temos na Bíblia.
É uma das orações mais fascinantes, fabulosas que encontramos registradas na palavra de Deus. E quando olhamos para esse texto, para essa oração, para este salmo, o nosso coração deveria vibrar ao olhar a estas verdades e como o profeta Abacuque está se colocando agora diante das dificuldades. Como é que ele vê as dificuldades agora? Como é que ele olha para Deus diante das situações adversas que já estão instaladas em Judá e aquelas que estão vindo por causa da invasão dos caldeus? Neste capítulo, o profeta Abacuque nos ensina que existem motivos para louvarmos a Deus mesmo em meio às dificuldades. Mesmo que haja dificuldades tremendas na nossa vida, nós temos mais motivos para louvar a Deus do que ficarmos tristes. Abacuque ensina que existe esperança, que existe uma luz no fim do túnel. Nos diz que os dilemas da nossa vida, e ele mostra que os dilemas da vida dele não são maiores do que a majestade, do que a grandeza de Deus, do que o poder do grande Deus. E que essa majestade, que o poder de Deus é o motivo da nossa alegria. Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, o majestoso Deus é a fonte da nossa alegria. Porque é nessa majestade, é neste poder que se manifesta a nossa salvação. É no poder dele que a nossa salvação é revelada. Então, por isso, a nossa alegria deve ser em Deus, na origem das bênçãos que temos. Não nas bênçãos que recebemos, mas é na origem, da onde elas surgem, da onde saem, da onde elas emergem, deve ser a nossa alegria. E a origem das bênçãos que recebemos é o grande Deus. E a salvação é uma bênção que recebemos das mãos deste grande Deus. Portanto, a nossa alegria é em Deus. É o que nós vamos ver no decorrer do nosso texto. O profeta vai do desespero para a esperança. Ele vai do temor, da dúvida, da agonia para a fé, para a confiança em Deus. Da angústia, ele vai para a exultação, para o louvor, para um cântico cheio de glória. Isso é fabuloso. Abacuque muda completamente de perspectiva. Ele muda a sua cosmovisão. Ele se liberta da perturbação que havia dentro dele quando ele estava olhando para Deus. Como foi dito, o conhecimento de Deus e das suas obras é o maior antídoto contra o desespero. Abacuque está desesperado. Por quê? Porque ele está olhando só para a situação, para os problemas. Mas quando ele se volta para Deus, ele olha para quem é o Deus dele, ali está o remédio para o seu desespero, para a sua liberdade da sua perturbação. E é isso que nós vemos aqui neste capítulo. Abacuque cantando ao Senhor, mesmo que a vida estivesse ruim. A gente pode dividir este capítulo resumidamente em 3 momentos. O primeiro momento é do 1 ao 2. Nós temos a última oração do profeta. Do 3 ao 15, nós temos uma representação da majestade de Deus e os seus aspectos sobre a criação. E o terceiro momento, dos versículos 16 ao 19, nós temos ali a parte mais importante do capítulo, onde o profeta nos ensina que a alegria no Senhor, em Deus, é o sustentáculo nos dias da angústia. É o que nos sustenta nos dias de tribulação. É a alegria no Senhor. É o grande Deus que é a origem, ou que deve ser a origem da nossa alegria, mesmo em meio a situações difíceis. Então vamos para o nosso primeiro momento. Abacuque 3, do 1 ao 2. Nós temos a última oração do profeta. Neste capítulo, nós encontramos, inicialmente,
algumas observações técnicas acerca da oração dele, acerca desse canto. A palavra oração que encabeça este trecho do livro de Abacuque é a mesma palavra que nós encontramos nos cabeçários dos Salmos, e dos salmos de lamentos e de petições. E a gente tem alguns exemplos desses salmos aqui escritos, como por exemplo Salmo 17, Salmo 86, Salmo 90. Isso nos quer dizer que não é uma oração qualquer que o profeta está fazendo aqui. Não é uma oração parecida com aquelas orações do primeiro e do segundo capítulo, mas é uma oração composta como um salmo, como uma canção. A oração de Abacuque, ela é composta ou ela é produzida com os mesmos detalhes de um salmo, de um cântico que é encontrado lá no Saltério. Eu queria mostrar para vocês pelo menos 3 desses salmos que a palavra oração encabeça o pedido ou o cântico do salmista. A oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Aqui nós temos o Salmo 17:1. O salmo começa oração de Davi. O outro salmo é o Salmo 86, que começa também oração de Davi. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Nós temos um outro, que é Salmo 102, oração do aflito, que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Veja, todos eles têm um cabeçário dizendo oração de Davi ou oração do aflito. É da mesma forma esta oração de Abacuque. Oração de Abacuque em forma de canto ou em forma de salmos. Este salmo ele foi composto da mesma forma como os salmos de lamentações, num tom de lamentações. E esses salmos eles eram usados somente em casos onde estivesse o salmista ou a pessoa estivesse passando por dificuldade, e diante da dificuldade ele lembrava da fidelidade de Deus para com ele, as promessas de Deus seriam cumpridas para ele, e então ele produzia essa canção, este salmo para Deus. E este salmo não era um salmo qualquer, como eu disse. Esse tipo de salmo ele deveria ser tocado por algum instrumento de cordas. Ele necessariamente deveria ser tocado por algum instrumento de cordas, que no caso aqui poderia ser uma harpa. Mas mais que isso, ele deveria ser dirigido para um mestre de regência. Ele deveria ser dado a um profissional que fosse músico, a um músico profissional. Então nós vemos aqui que não é uma oração qualquer, um salmo qualquer. Era um salmo bem específico, era uma canção, uma composição, vamos dizer assim, mais importante, mais detalhada. Não era qualquer um que deveria tocar, não era qualquer instrumento que deveria tocar esse salmo, e também não era qualquer um que poderia reger este salmo. Este salmo deveria ser dado a um mestre de música e para alguém que soubesse tocar algum instrumento de corda. Isso é bacana de nós analisarmos, porque, como eu disse, não é uma oração qualquer, não é um salmo, um canto qualquer. É um salmo, é uma oração que mostra o deleite do servo de Deus em Deus, mesmo que as circunstâncias não fossem as melhores possíveis. Nessa oração, neste salmo, nós encontramos algumas informações, pelo menos 2 informações. A primeira informação é uma declaração pessoal do próprio profeta diante do poder e da soberania de Deus, em quem ele não podia deixar de confiar. Ele olha o poder de Deus, ele olha a soberania de Deus e ele tem uma percepção pessoal diante dessa revelação de Deus. A segunda informação que nós temos nessa oração é uma petição. E nessa petição, Abacuque ele roga ao Senhor para que ele cumpra suas promessas,
para que Deus seja fiel às suas palavras e que através dessas obras, através dessas maravilhas que ele havia dito que iria fazer, tanto lá no capítulo 1 como no capítulo 2, ele reavivasse os seus atos do passado. A ideia de reaviva, aqui nos primeiros versículos, é a ideia de tornar a fazer, de modo que a obra de Deus se tornasse conhecida. Abacuque ele pede para que Deus reaviva as suas maravilhas do passado, agora no contexto dele, para que Deus se tornasse conhecido. E que, mais que isso, e que em face da ira santa de Deus, que estava por vir, que Deus pudesse lembrar da sua misericórdia para aqueles que eram seus. Então Abacuque ele pede para que o Senhor se torne conhecido através do que ele vai fazer, tanto com Judá, como Babilônia, como os caldeus, mas também que ele mostre misericórdia aos seus servos, em face da sua ira santa que está por vir. E isso nos leva para a continuação, para o segundo momento, os versículos 3 a 15, onde nós temos a majestade de Deus sendo revelada, o poder de Deus se revelando sobre a criação. Neste trecho, depois que Abacuque ele mostra a sua percepção pessoal do que Deus irá fazer, do poder e soberania de Deus, e dentro da sua petição, neste trecho, o profeta ele mostra alguns aspectos da majestade de Deus. Eu coloquei aqui 2 aspectos da majestade de Deus, mas são muitos. Mas desses muitos, 2 eles se manifestam mais, ou eles têm uma atenção melhor do que os outros. Não que os outros sejam menos importantes, mas aqui Abacuque ele coloca com mais evidência esses 2 aspectos dos versículos 3 a 6. O primeiro é descrita em uma linguagem representativa na chegada de Deus. Deus está chegando. Ele mostrando a sua soberania sobre todas as coisas, sobre o homem, sobre a natureza, sobre a sua criação, sobre o universo. Deus está chegando soberanamente e está abalando todo o universo com o seu poder. E essa chegada dele, ele é mostrada, expressada em alguns aspectos do fenômeno da natureza, como, por exemplo, terremotos, raios, pestes. Quando o Abacuque fala ali, a terra se estremeceu, fenderam-se as terras, o mar se estremeceu. A ideia de que quando Deus está chegando, o grande Criador chega, a natureza toda se reverencia a ele. Todo o universo se abala com a sua chegada. Ele também é descrito, o grande Deus é descrito aqui como um guerreiro divino, como aquele que sai para batalhar, para guerrear, para ir contra os seus inimigos, e que marcha sobre a largura dos céus e da terra para guerrear contra os seus inimigos e os inimigos do seu povo, para a glória e por amor do seu próprio nome e do seu reino. Essas informações nós temos nos versículos 9, 12 e 15, que nós vamos ver um pouco mais detalhado nos próximos slides. O salmista, ele olha para o passado, enquanto está produzindo o seu salmo, ele olha para as maravilhas que Deus fez no Êxodo, mais especificamente. E ele pensa sobre o seu futuro. Ele pensa diante daquilo que nós vimos agora em alguns slides posteriores, onde ele pede para que Deus reavive a sua obra, a ideia de que ele está olhando para o passado, está olhando para as maravilhas que Deus fez no Êxodo, e ele olha para o presente e percebe que essas mesmas maravilhas podem ser manifestadas naquele momento, no contexto dele. Deus é descrito também como o Santo. Essa forma é associada, essa palavra, o Santo, ela é associada em outras passagens com o poder de Deus no Êxodo, onde Deus mostrou seu poderio lá no Êxodo. E também na conquista,
lá de Canaã. Ele vem vindo de Temã e do Monte Parã, localidades que ficam em Edom ou Seir. Era um território edomita. E essas regiões, elas, especificamente Parã, ele tem profundas ligações com o avanço do Senhor para ajudar Israel no êxodo e na conquista, como eu disse. Então, quando Abacuque ele diz, o Senhor está vindo de Temã, então parece que Deus está chegando para acudir o povo, para guerrear contra os inimigos do povo, assim como ele fez na época do êxodo e da conquista. Nesses versos também vemos muitos aspectos da glória de Deus. A glória de Deus, ela enche os céus, enche a terra, e por causa disso a terra se enche do seu louvor, ali no versículo 3. Quando ele se revela, os céus se enchem da glória do Senhor e a terra se enche do seu louvor. A manifestação de Deus é cheia de luz. O versículo 4 nos mostra. Deus é luz. Em todas as escrituras nós vamos ver isso. Que Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. A sua presença é mais gloriosa do que os astros celestiais, do que a lua, o sol, as estrelas, o Cruzeiro do Sul, as Três Marias, aquelas estrelas mais brilhantes, elas não chegam nem aos pés da glória do Senhor. As assolações também, como a peste e a pestilência, elas também são manifestações da glória de Deus. Aqui o grande eu sou, ele tem, vamos dizer assim, dois ajudantes. Esses ajudantes são personificados como a peste e a pestilência. Na verdade, são as mesmas coisas. Aqui nós temos um paralelismo, como é uma das características dos salmos, dos cânticos, do saltério. Aqui não é diferente em Abacuque, no capítulo 3, nós temos muito paralelismos, como por exemplo no versículo 5. Peste e pestilência são as mesmas coisas, mas Abacuque ele enfatiza como o poder e a glória de Deus são manifestadas. E ele personifica, pelo menos de duas maneiras. A peste e a pestilência, elas seguem os passos de Deus. Elas seguem o Senhor. Elas vão adiante de Deus para mostrar a sua glória, para mostrar o seu poder, para que o povo veja que aquele que está chegando é o onipotente. Não há igual. Só ele é capaz de fazer estas coisas. E temos mais informações. Os versículos 8 a 11, Abacuque, ele olha para o Senhor de uma outra forma. Aqui de uma forma militar, de uma forma mais bélica, como um soldado, como um guerreiro celestial. Abacuque está mostrando para nós quão poderoso é o grande Deus, o nosso Deus. Ele não é somente um Deus criador, ele não é somente um Deus que tem o controle de todas as coisas, mas ele também é um guerreiro, ele é um soldado, ele é um exímio guerreiro, experimentado em batalhas. E este guerreiro, ele sai cavalgando, não para perder, mas para vencer. Ele não sai para perder, ele sai para vencer, para matar os seus inimigos. No percurso que ele está seguindo, o mar se abre, a terra é fendida, os montes se contorcem, as profundezas do mar escutam o barulho do seu marchar por cima delas. O sol, a lua, elas param para prestar continência a este grande general, que está vindo com tudo para guerrear. O universo inteiro dá passagem a este guerreiro vitorioso que saiu para vencer. Essa parte aqui me lembra muito a minha época de quando eu fui militar, né, nas situações de formatura, aonde todas as companhias, todas as baterias se juntavam para fazer um desfile para o general.
Então tinha aquele momento onde todas elas desfilavam e o chão tremia com a vibração dos soldados marchando sobre o chão. E as pessoas todas lá vendo aquele cerimonial. Me lembro também dos filmes de guerra, onde tem a vastidão de guerreiros marchando contra o seu oponente. E vem aquele general liderando todas as companhias, indo contra o seu inimigo. O que nós temos aqui representados no texto de Abacuque é o nosso Deus como um general de guerra, vindo com o seu exército celestial. E o universo inteiro se prostrando, o universo inteiro reverenciando este general, este poderoso soldado que irá destruir todos os seus inimigos. Ele possui um arsenal vasto, um arsenal bélico imenso, e esse arsenal bélico é representado com arco, aljava, flechas, lanças, relâmpagos. Se caso você não sabe o que é aljava é aquele recipiente que os arqueiros usavam para colocar as suas flechas. Então, ele tinha o seu arco, ele tinha a sua flecha, mas ele também tinha a sua aljava, aonde ele colocava as suas flechas. E ele diz no texto que a sua aljava está cheia de flechas. Está cheia da sua arma, que ele vai matar os seus inimigos, que ele vai destruir o seu oponente. Com tudo isso, ele vai para cima dos seus inimigos para destruí-los. E, sinceramente, meus irmãos, diante de toda esses detalhes que Abacuque nos dá acerca do Deus a quem ele serve, não tem como não se sentir seguro com esse Deus ao lado dele. É a mesma coisa que eu digo para você. Não tem como nós, que somos servos deste grande Deus, acharmos que estamos inseguros, acharmos que estamos vulneráveis, porque o Deus a quem nós servimos é um guerreiro forte, é um guerreiro poderoso, e que ele põe sobre os pés dele os seus inimigos. Não há inimigo nenhum que possa vir contra nós, porque nós temos um Deus forte, um Deus que é o nosso refúgio, um Deus que é a nossa fortaleza, um Deus que é o nosso socorro bem presente nas horas da tribulação. Aqui você entende porque Abacuque ele mudou de perspectiva, ele mudou de cosmovisão, vamos dizer assim. O seu coração agora foi transformado pela verdade de que ele não está sozinho e de que aquele que está com ele é o Todo-Poderoso, que pode dar segurança e estabilidade para ele em meio às dificuldades. Deus não nos oferece somente salvação, mas ele nos oferece muito mais que isso. Ele nos oferece segurança, nos oferece proteção. E eu creio piamente que estamos seguros nas mãos do nosso grande Deus. Não há quem possa nos separar do amor deste grande Deus. O salmista, ele registra as suas reações pessoais aqui de medo e de temor diante do poder deste Deus guerreiro. Então, diante de todos esses detalhes, os versículos 8 a 15 que acabamos de ver, as reações que Abacuque fala que ele teve em ver este poder imenso, ele detalha muito bem no versículo 16, ele diz que o íntimo dele se comoveu. A ideia do íntimo aqui é as suas entranhas se mexeram de medo
ao ver o poder de Deus, ele sente medo ao ponto de sentir frio na barriga. Não sei se você já foi em algum brinquedo de parque, aqueles brinquedos radicais onde você entra, você é chacoalhado, você vai para o alto, vai para baixo e você sente medo na sua barriga. Aqui é um pouco parecido com o que o salmista está nos dizendo, que Abacuque está nos trazendo. De tão terror que ele viu no poder de Deus, a sua barriga, as suas entranhas se comoveram. Os lábios dele tremeram. Os ossos dele ficaram fracos. E os membros inferiores, ou seja, os seus joelhos, vacilaram. É como se você pudesse visualizar agora alguém com medo, batendo as pernas, tremendo. E os lábios tremendo também. Ele fica apavorado diante do poderio do Senhor. Mas, diante desse medo, o profeta, ele confia totalmente na soberania de Deus. Ele coloca sua fé inteiramente nas mãos de Deus, a ponto de aceitar qualquer circunstância como sendo dentro da boa e perfeita vontade de Deus para ele. Olha só que maravilha. Ele aceita as circunstâncias, porque agora ele entendeu que elas vieram por meio das mãos de Deus. E mais que isso, ele agora aceita essas circunstâncias em silêncio. Isso nos leva para os últimos versículos no nosso texto. Este silêncio, ele traz um sentido de não não traz um sentido de inação. Esse silêncio não traz um sentido de, não, tranquilo, eu vou ficar sentado e vou esperar as coisas acontecerem. Não, ele vai esperar em silêncio, mas alegre. Não nas coisas que vão acontecer, mas alegre em Deus. A alegria no Senhor é o que iria sustentá-lo nos tempos difíceis. A alegria no Senhor iria sustentá-lo nos dias de terror, nos dias da invasão. A alegria no Senhor é a origem, ou seria a origem da sua força para continuar em meio às dificuldades. O povo de Judá dependia da agropecuária para sobreviver. A economia deles vinha das lavouras e dos rebanhos. Possivelmente, o sustento de Abacuque também vinha da agropecuária. Com a invasão se aproximando, tudo leva a crer, e tudo levava a crer, que todas as coisas seriam destruídas. A sua economia seria destruída também. Ou seja, a sua agricultura, a sua pecuária seria devastada pelos caldeus. E o salmista vê aqui, como nós dissemos, a economia deles, o que sustentava eles, certo, seria devastada. Mas o salmista, em última instância aqui, ele não olha para a devastação dessas coisas que estavam vindo. Mas ele olha para a sua existência e vê que ela não depende destas coisas, da produção da agropecuária. Mas a fonte da sua existência é o grande Deus. Ou seja, o que iria sustentar ele é o grande Deus, era o grande Deus. Ele não poderia ficar ansioso naquele momento. Ele não poderia ficar pensando como é que ele e o restante do povo se sustentaria economicamente. É por isso que os últimos versículos, ele mostra na sua oração muitas figuras da agropecuária. Ele mostra
produção de figos, produção de uvas, mas também ele mostra a criação de gados. Por isso que no final da sua canção, ele traz essas figuras da agropecuária, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minte, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ainda que tudo isso deixe de existir, ainda que tudo isso seja destruído, eu não vou olhar para estas coisas. O sustento do povo de Judá e do próprio profeta seriam saqueados e destruídos pelos invasores. Mas ainda assim, os seus olhos estavam voltados para aquele que sustentaria a alma dele. Veja, por mais que não existisse mais nada que pudesse sustentá-los, uma perspectiva humana, os olhos do profeta estavam voltados para o sustentador e não para o sustento. Entende a diferença? Mesmo que não houvesse o sustento, os olhos do profeta estavam no sustentador. Com essa verdade em mente, ele continua: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A confiança do profeta não estava na provisão, mas no provedor. Os recursos da terra poderiam falhar, mas Deus jamais falharia, e ele jamais falhará. Como Jó, lembramos de Jó, Abacuque está pronto para perder tudo que tinha, menos a sua fé no Senhor. Ele poderia perder todo o seu sustento. Ele poderia perder a sua nação. Ele poderia perder até a sua vida. Mas a sua fé iria continuar em Deus. Deus oferece estabilidade e segurança ao profeta quando manifesta-se a ele. Deus é a sua fortaleza, é o seu socorro bem presente. Nenhum perigo poderia alcançar o profeta, porque ele está seguro nas mãos de Deus. Porque ele está seguro nas mãos do poderoso guerreiro. Ele está seguro nas mãos daquele que tem todo o poder do universo. O Senhor não apenas deu segurança e estabilidade para o profeta, como lhe deu a altivez de uma corça que caminha elegante. A corça podia percorrer com os pés ligeiros os campos. Ligeiro. Segundo Hernandes de Lopes, este animal de patas ligeiras, ele poderia subir os mais elevados picos dos montes e percorrer os cumes dos montes, né? Com as suas patas ligeiras, com a sua leveza. E é isso que o Senhor está dando ao profeta. De igual forma, o Senhor não apenas está tirando do profeta a sua depressão, a sua perturbação, mas ele está dando ao profeta leveza, tranquilidade, mansidão. A ideia de andar como a corça está fazendo ele andar altaneiramente. Aqui a palavra altaneira ou altaneiro, ele traz uma ideia de altivez. Não altivez no mau sentido, no arrogante, tá? Mas no sentido aqui de um altivo, porque Deus está no controle de tudo e nada vai acontecer com ele. É o contrário daquele soberbo lá do versículo 4 do capítulo 2. Essa altaneiramente, o altaneiro, significa que ele está andando assim, altivo, porque Deus está fazendo ele andar assim, seguro. A segurança não vem dele, mas vem das mãos de Deus. O arrogante, o soberbo, ele anda seguro em si próprio. Mas Abacuque está andando altivo, altaneiramente, porque a sua segurança vem de Deus. É Deus quem está conduzindo ele dessa forma. Abacuque vai do temor à fé, do choro ao cântico de louvor.
dos questionamentos excessivos a uma humilhação e adoração. Isso é fabuloso. Nós temos algumas aplicações aqui, meus irmãos, antes de terminarmos. Primeira, o profeta nos ensina que devemos ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Portanto, ouça a palavra de Deus. Ouça respostas de Deus vinda da Bíblia. Ele não vai lhe dar sonhos, ele não vai lhe dar visões, ele não vai mandar alguém falar para você o que você deve ouvir. Você já tem as respostas de Deus para os seus dilemas. E está na palavra, está na Bíblia. É só você abrir e ouvir o Senhor falar com você. Essa é a única maneira de enfrentarmos vitoriosamente as nossas crises. Portanto, abra a sua Bíblia, abra a palavra e ouça a voz de Deus. Ninguém pode nos arrancar dos braços de Jesus. Parece que Abacuque demorou um pouquinho para entender isso. Mas nós temos o capítulo 3, graças a Deus por isso. No capítulo 3 nós vemos Abacuque seguro nas mãos de Deus. Nenhuma circunstância, nenhuma invasão iria tirá-lo das mãos de Deus. Nenhuma pessoa ou circunstância pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. Estamos seguros nos braços do Pai. A nossa fé, ela deve ser ancorada, ela deve ser apegada à verdade de que Deus é uma rocha. E é a rocha que jamais irá se abalar. Nós devemos estar alicerçados nesta rocha, porque ela jamais irá se abalar. Como eu disse, a verdade é que Deus é a rocha e que Ele nunca vai se abalar. A terra pode se abalar. A nossa nação pode se abalar. Mas Deus nunca é abalado e nunca será. E é nesta rocha que devemos estar alicerçados. Abacuque também nos ensina que Deus, ele julga o seu próprio povo. Deus, ele é santo, ele é justo. Ele não faz vistas grossas ao pecado dos seus filhos. Ele irá punir os seus filhos, irá punir o seu povo se o seu povo pecar contra ele. Assim como o pai que ama o seu filho e o disciplina, Deus disciplina o seu povo a quem ele ama. Nós temos vivendo numa história. E a história tem um rumo bem certo, com um final bem certo. A história, ela não é cíclica, tá? E ela também não caminha para um caos. A história, ela é clara. E ela vai de encontro à consumação gloriosa da vitória de Deus e do seu povo. Pode parecer que tudo está indo de mal a pior, mas está dentro dos planos de Deus. Foi Deus quem escreveu a história. E se está acontecendo isso, problemas políticos, problemas com saúde, problemas de violência, todo tipo de problemas que está acontecendo, e você acha que está um caos, pare um pouquinho. Está dentro da história que Deus escreveu. E está indo para um final glorioso, onde Deus, onde Jesus irá reinar para sempre. Ele com o seu povo irá reinar com justiça, irá reinar com majestade. E todos os reinos se submeterão ao reinado do grande Jesus. Então, a história, ela vai se consumir na vitória de Jesus. Vemos também aqui em Abacuque que o justo, ele deve viver por sua fé. Ainda que o mundo ao nosso redor se abale, ainda que sejamos oprimidos, ainda que nos faltem recursos materiais para uma sobrevivência digna, nossa confiança permanece inabalável em Deus, na rocha inabalável. É pela fé que nós vivemos.
E é pela fé que nós vencemos. E por fim, a nossa alegria deve estar alicerçada em Deus. Deus é a fonte da nossa alegria. Ele é a origem da nossa satisfação. É só olharmos para quem Ele é e nos satisfaremos. A nossa salvação vem dEle. Tudo que nós temos vem dEle. Então nos satisfaçamos nele. Exclamemos como o profeta: eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Pode ser que a gente não veja coisas boas neste momento, mas eu quero lhe dizer que se você acredita no Evangelho, se você acredita em Jesus Cristo, se você entende que Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia para lhe dar segurança por Ele mesmo, e Ele é o seu Senhor, e você reconhece-o como Senhor e Salvador da sua vida, se alegre nele. Se alegre na pessoa de Jesus. Se alegre na pessoa do nosso grande Deus. Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte da nossa salvação, Ele é a fonte das nossas bênçãos, Ele é a fonte dos nossos recursos, Ele é a fonte de tudo. Então, coloque sua alegria nele, em mais nada. E aqui eu gostaria de mostrar a vocês a bibliografia que foi usada para este estudo. Usamos 3 comentários bíblicos para termos como fonte de pesquisa. Fonte de pesquisas confiáveis, tá certo? Para termos uma visão melhor panorâmica do contexto histórico, do contexto da história lá, do contexto dos caldeus, do contexto do profeta. Então, esses foram materiais que nós usamos para nossa pesquisa. Então, que Deus abençoe você, que você seja grandemente abençoado por todos esses estudos. E se Deus permitir, em breve estaremos escolhendo um novo livro para estarmos estudando também. Então, Deus abençoe. Siga firme amando a Jesus. Um grande abraço.